Olá, Djanira, primeira a entrar por aqui, seja muito bem-vinda. Eduardo, olá. Vamos esperar aqui a Patrícia solicitar a entrada dela aqui. Mais uma live super importante sobre incontinência urinária, que é um tema super importante aqui para nós profissionais de educação física e para todos os outros aí, todos os outros profissionais que trabalham com o movimento. Vamos lá. Deixa eu ver se a Patrícia já está por aqui. Esperar ela entrar por aqui. Patrícia, se você estiver me vendo, se você já estiver aí online, solicita para mim sua entrada, porque a minha lupinha aqui não tá te achando, por favor. Enquanto isso, enquanto a gente espera a Patrícia, se vocês quiserem já fazer alguma perguntinha para eu já ficar esperta aqui para a gente começar a anotar isso daí, só enquanto a gente espera ela. Vamos ver se agora vai dar certo aqui, que agora eu achei. Sexta-feira à noite, dia de estudar também, né, gente? Todo dia. E esse tema é tão importante. Tô vendo tanta gente aqui que eu conheço, que foram meus alunos e que já me ouviram falar bastante sobre a incontinência urinária, né? Nas nossas aulas por aí. Vamos lá, Patrícia, você conseguiu entrar? Qualquer coisa, me manda um comentário aqui, porque eu enviei o convite para você. Conseguiu aceitar aí? Vou mandar de novo. Foi? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Puxa. Gente, só mais um tempinho aí, eu não sei o que está acontecendo aqui. Já mandei o convite. Consegui. Aê, muito bem, que bom. Achei que você ia me largar sozinha aqui, pô, com a maior cara de tacho. Que bom, seja bem-vinda. Me deixar você na live. Ia ficar só te assistindo. Eu já estava aqui pensando o que eu ia fazer aqui, com todo mundo me olhando aqui, eu já estava nervosa. Estou nervosa já, você sabe que eu fico nervosa, né? Bom, então vamos lá, Patrícia. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, quem está chegando, quem já está por aí. A Patrícia Zaidan é uma amiga muito querida mesmo, a gente divide muita coisa legal, né? Mas ela é uma profissional, uma amiga maravilhosa, mas uma puta profissional muito bacana. Ela é fisioterapeuta e também é professora de educação física, por isso que ela é também muito legal, né? Bom, ela é especialista em saúde da mulher, é mestre e doutora em ciência do exercício e do esporte pela Estadual do Rio. Eu fiz uma cola, tá? Tô
falando aqui. Membro da Sociedade Internacional de Continência, que é uma sociedade super importante para a gente que estuda, né, esse tema. E também é coordenadora da pós-graduação de fisioterapia pélvica da Estácio, né? Que faz curso aí pelo Brasil inteiro, formando as fisioterapeutas pélvicas aí que querem trabalhar nesse tema, que é super importante. Né, Patrícia? Eu acho que todo mundo me conhece, né? Acho que todo mundo que está entrando aqui me conhece. Não. Será? Apresenta aí. Quem está entrando aqui pela primeira vez, que está vindo lá do perfil da Patrícia, seja muito bem-vindo também. Eu sou a Leta, eu sou professora de Educação Física, né? Tenho mestrado e doutorado na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde pela Unicamp, né? E especificamente voltada para a saúde da mulher, né? Tenho um pezinho lá na enfermagem, um pezinho na psicologia, por onde eu fui fazendo aí meus doutorados sanduíches pelo mundo aí, né? E sempre me interessei por estudar a saúde da mulher, né? Quando lá na graduação ainda, né? Eu comecei a ver que a mulherada que faz exercício também perde urina. E aí a gente viu que não tinha nada, absolutamente nada, falando sobre isso na área da educação física, né? Como é que o profissional de educação física poderia atuar, né? Afinal, isso é muito mais presente, né? Normalmente, quando as mulheres perdem urina, elas não vão procurar o profissional de educação física, elas vão no ginecologista, vão principalmente atrás de uma fisioterapeuta, por exemplo, né? Porque existe mesmo é um âmbito da fisioterapia, né? A fisioterapia realmente tem a competência para trabalhar com isso, porque a gente não desenvolve essa especificidade na nossa faculdade. Mas, ao mesmo tempo, é super importante a gente falar sobre isso, porque se é o profissional de educação física que também está com o atleta, que faz exercício, ele precisa ter uma ideia do que está acontecendo e qual que é a conduta dele diante de uma situação como essa, não é verdade? Isso aí. Então, assim, eu acho que eu posso começar perguntando para você uma coisa que é super importante, que é o que a gente tem visto, que é a grande queixa da mulher que faz exercício físico, seja ela ativa, mas não atleta, e principalmente atleta, que é o nosso ponto mais forte de hoje, né, da nossa discussão, é a incontinência urinária de esforço, né? A gente tem muitas outras incontinências, mas essa é a incontinência que é mais identificada aí nas mulheres que fazem exercício físico, seja ela atleta ou não atleta. Então, acho que é legal, de repente, você falar para a gente um pouco do conceito disso, falar como é que são as mulheres que chegam lá no seu consultório, que fazem exercício e perdem urina, como é que funciona isso daí? Ok, vamos lá. Boa noite a todos, tá? Muito obrigada pela presença, um prazer estar conhecendo aí vocês, quem já me conhece, mais uma vez, obrigada. Antes de eu falar sobre essa questão aí e dar os conceitos, que a gente tem muitos profissionais que estão na live, mas também tem pessoas que não são profissionais que estão nos assistindo, né? Então é importante a gente falar aí sobre os conceitos. Mas eu gostaria de dizer que agradecer a Leta, né, inicialmente, e nós nos conhecemos num seminário de saúde da mulher em Florianópolis, na universidade lá do estado de Santa Catarina. Nós fomos convidadas para palestrar lá em 2016, né, a gente não se conhecia e foi lá que a gente teve esse primeiro contato e foi muito bacana, porque eu não conhecia nenhuma professora de educação física que tivesse esse conhecimento, que tivesse a formação, né? Porque ela fez o doutorado nessa área de incontinência urinária feminina. Para mim foi uma grande surpresa, porque aqui no Rio a gente tem uma dificuldade muito grande com os profissionais da educação física. Então, lá nessa universidade, como a gente teve esse seminário de saúde da mulher, e lá é a educação física junto com a fisioterapia atuando, foi uma experiência muito nova para mim e muito bacana, porque a atuação dentro da incontinência urinária, principalmente nessa temática que a gente vai falar hoje, que é a incontinência urinária atlética, ela é multiprofissional como todas as outras incontinências, mas nessa, o professor de educação física, os treinadores, eles estão intimamente ligados. E o que eu percebo aqui no Rio, o que eu vinha percebendo, né, que agora eu tenho até um colega que é
professor de educação física, é personal e tem me ajudado nessas situações, é que quando essa mulher, ela vem para o consultório, né? Ela é uma mulher que, por exemplo, ela corre na orla, ou ela faz os exercícios dela, as atividades dentro da academia. Mas ela é aquela mulher frequentadora assídua, e ela não quer parar de fazer o exercício dela, as atividades dela. Ou quando chega uma atleta, tá? Atleta mesmo, profissional. Como é que você vai falar para uma atleta não fazer um exercício, não praticar, né? O que ela faz é impossível. Então, qual é a dificuldade que eu vinha sentindo? É de realmente eu não ter um profissional lá na outra ponta, que na verdade seria o professor de educação física, que soubesse atuar com essa mulher para que pudesse me ajudar, porque a mulher ela vem para o tratamento na fisioterapia, né, o tratamento conservador, e lá na outra ponta, como ela não pode sair ou como ela não quer sair, aquele profissional que está lá, ele tem que entender o que está acontecendo. E aqui no Rio a gente tem essa dificuldade, pelo menos eu vejo, eu tinha essa dificuldade e agora eu tenho um profissional, veja só, que é um colega meu, que eu chamei ele para conversar, nós sentamos, ajustamos, enfim, conseguimos ajudar bastante alguma dessas mulheres, tá? Então, ele é personal e ele vem ajudando. Enfim, aí depois de 2016, quando conheci a letra, eu falei, caramba, e vi todo o ajuste da universidade lá de Santa Catarina, os dois profissionais trabalhando juntos, eu falei, cara, é isso, porque não adianta a gente, nós, fisioterapeutas, fazermos um trabalho excelente, tá? Dentro do consultório, da clínica, onde quer que seja, e quando essa mulher vai lá para fazer o exercício dela, e ela estiver lá dentro de uma academia, por exemplo, ou estiver com um personal, ele não saiba como e o que fazer. E aí, o que acaba acontecendo? A gente enxuga gelo. Porque eu trabalho certo aqui, chega lá, faz o errado. Então, como toda a área, né, uroginecológica, a parte de saúde da mulher e pélvica, enfim, envolve N profissionais, a gente sabe disso, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, muitas das vezes, nutricionistas, médicos. O professor de educação física, ele também está inserido principalmente nessa questão aí, associada ao exercício físico, tá? Então, esse foi o motivo da gente fazer a live. Inclusive, nós escrevemos um livro, eu e a Leta, sobre essa temática. O livro já está na editora. Se Deus quiser, vamos ver aí, né, após essa pandemia, se a gente consegue lançar o livro, acho que vai ajudar bastante gente. O livro tem vários profissionais, tá, como autores, tem médicos, enfermeiros, professores de educação física, fisioterapeutas, enfim, bem bacana, uma visão bem multiprofissional, tá? Então, vamos lá, voltando para a sua pergunta. Então, o que é incontinência? Deixa eu só falar uma coisa, desculpa. É porque, assim, a gente fala bastante do profissional saber, né, saber sobre o problema da incontinência, mas, ao mesmo tempo, isso é bom para ele, para o profissional, né, diretamente, mas para o aluno dele, para o aluno, né, o aluno de personal ou o cliente, de repente ele saber que ele tem um profissional com essa competência, isso gera maior confiança no diálogo sobre esse problema. Na verdade, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm esse problema e que não vão também procurar um fisioterapeuta, não vão procurar um ginecologista, não vão procurar nenhum outro profissional. Agora, à medida que esse educador físico, esse profissional tem essa competência e o aluno se sente confiante de discutir com ele, porque se ele tem a competência, ele vai saber o que ele vai ter que fazer com essa aluna. Inclusive, direcionar para um profissional como um fisioterapeuta, por exemplo. Então, é uma via de mão dupla. O profissional ganha com isso, mas a cliente, a aluna diretamente ganha com isso também, e todo mundo ganha. Ela é a mais beneficiada disso tudo. O profissional de educação física, por exemplo, chegou uma aluna lá na academia, isso acontece comigo. Ele encaminha para mim, para fazer uma avaliação, ela entra no tratamento, tá?
e ao mesmo tempo ela se mantém lá na academia com ele. Eu mando um relatório para ele já me compreende e ele faz os exercícios adequados lá com ela não deixa de fazer a atividade dela. Isso é o mais importante. Elas não podem parar, de né? fazer. Porque isso faz bem para ela, né? A gente também tem que ver esse lado. E quando é atleta, aí mesmo que não vai parar, porque ela vive disso. Então, mais complicado ainda, né? Me perguntaram aqui o nome do livro. O livro ainda não foi lançado, mas é incontinência urinária e exercício físico multiprofissional. Né? Mas ainda não foi, ele está na editora, se Deus quiser, a gente vai conseguir estar liberando esse livro aí após pandemia, se Deus quiser, tá? Quiser. Então vamos lá, volta para o conceito. Vamos lá, então, vamos lá. A incontinência urinária de esforço é a famosa incontinência que acontece aos aumentos de pressão intraabdominal, ou seja, quando há algum esforço, um espirro, uma tosse, uma gargalhada, um pulo, né, uma dança, um agachamento, ou seja, qualquer esforço, ela vai perder a urina involuntariamente, tá? Então, é muito comum, o mais comum, né, que vem para a gente dentro do consultório, por exemplo, Alita, são aquelas que tosse e espirra. Então, isso é o que a gente vê mais. Agora, essas mulheres que vêm da academia, que vêm de uma corrida de rua, né, as atletas, elas estão tendo uma orientação agora bem maior, bem melhor, e estão começando a vir também. Eu recebo bastante, tá? E, enfim, por isso a necessidade de ter um profissional de educação física aí junto comigo, porque apesar de eu ser formada em educação física, eu não estou dentro de academias mais, né? Eu só trabalho com a fisioterapia. Então, eu preciso de alguém lá para estar atuando. E mesmo se eu tivesse, como é que eu vou resolver um problema de uma cidade, né? Pois é. Não dá, imagina o país, mas vamos lá. Enfim, e a musculatura do assoalho pélvico, ela é muito importante, né? Porque ela tem as funções justamente dessa sustentação dos órgãos pélvicos, ela tem uma resposta sexual, ela tem uma ação esfincteriana, e qualquer aumento de pressão intraabdominal que se tenha, ou mudanças que tenha, vai haver uma resposta reflexa do assoalho pélvico, né? Então, essa musculatura, para a gente, ela, apesar de ser uma musculatura pequena, ela é importante e ela é interna, por isso também que é tão difícil trabalhar, né? A gente precisa de uma avaliação interna, ok? Entendi. Então, é muito interessante isso, porque quando a gente pensa no atleta, né? Então, voltando a falar sobre a questão, já que a gente está falando da incontinência urinária atlética, né? A maior prevalência, né? O número total de mulheres que se queixam de incontinência urinária e vão ser avaliadas, né, por uma fisioterapeuta pélvica, por um profissional que tem essa competência, a maior prevalência mesmo é a incontinência urinária aos esforços, ou a incontinência urinária de esforço, né? Então, por exemplo, é interessante porque hoje os estudos que trabalham especificamente com com os atletas, eles determinam, por exemplo, até os níveis de impacto. Então, quais são os esportes que têm um alto impacto, um médio impacto e um baixo impacto, por exemplo, né? Então, hoje a gente vê que ginástica artística, o trampolim acrobático, né, que é o que a gente vê que sai aí na frente com até 80% de queixa de perda de urina, por exemplo, por conta do salto, né? A gente observa esse impacto que ele pode chegar a até 12 vezes o peso corporal, né? Essa força vertical. Muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente tem, por exemplo, o basquete e o voleibol. A gente tem aí de 50% a 40% de queixa de perda de urina. Ah, não é só o impacto. Não, na verdade, é a movimentação brusca que esse esporte ele gera. Na verdade, ninguém sabe exatamente essa questão de causalidade, mas se observa dentro do ponto de vista biomecânico e de impacto, por exemplo, né? E a gente ainda tem os próprios fatores da própria mulher, né, Alita? São muitos fatores também que estão associados, né?
Então, os estudos, alguns mostram esses fatores bem separadinhos, né? Uhum. E outros estudos não mostram pra gente. Uhum. Não é isso? Pois é, também tem essa, né? Inclusive hoje eu coloquei hoje ou foi ontem, um post sobre essa questão da incontinência urinária atlética, né? E é interessante, e isso é super importante para o profissional saber, né? Porque quando a gente pensa na mulher em geral, né, de uma maneira geral, a gente vem com outros fatores de risco, por exemplo, né, para o desenvolvimento da incontinência urinária. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. A gente estava conversando que se a gente for falar de cada fator, é uma live para cada fator. Desde os aspectos posturais, antiversão, retroversão pélvica, problemas de fáscia, que é o que a gente está mais vendo hoje, que é um grande problema, essa mobilidade, né, as questões do respiratória, de diafragma e tudo isso. E também, por exemplo, os partos e gestações, por exemplo. Isso é um tipo de problema, é um tipo de fator de risco que não está associado, por exemplo, com a incontinência urinária atlética. E até porque a incontinência urinária atlética é aquela em que a mulher é nulípara, por exemplo, que a gente chama, é aquela que nunca teve nenhuma gestação e nenhum parto. E aquela também que só perde urina durante o exercício físico. Ela não perde urina, por exemplo, em outras situações. Pelo menos essa é uma característica, essa é uma nova categoria que está sendo colocada aí na literatura para a gente poder observar, obviamente para a gente poder discutir até que ponto é isso mesmo, né? Você que está aí diretamente no consultório também pode observar essa situação específica. Mas para quem está diretamente ligado com a atleta, é super importante entender esse processo, né? Eu sou uma atleta, só que eu só perco urina durante o exercício. O que está acontecendo? Né? Então, essa é uma observação que a gente tem que fazer, porque a gente também tem outros aspectos que devem ser considerados também nessa atleta, que eu vou falar daqui a pouco. Quer falar mais alguma coisa disso que eu falei? Sim, em relação a essa questão da atleta, eu estava até vendo um artigo, se eu não me engano, é um artigo de 2019, que eles fizeram uma avaliação muito interessante por eletromiografia, e eles viram o seguinte, que antes da pisada, né, na hora, estou falando de atletas de corredoras de rua, tá? Uhum. Antes dela fazerem a fase do apoio, eles pegaram um grupo que não tinha incontinência e um grupo que tinha incontinência urinária, tá? Então, o que eles viram? Que esse grupo que não tinha incontinência, antes da pisada do apoio, eles tinham uma resposta de frequência da fibra muscular, ou seja, do reflexo, maior do que as que são incontinentes. Uhum. Então, eles viam o seguinte, que antes delas baterem o pé de apoio no chão, esse reflexo, ele vibrava, vamos dizer assim, em frequências muito baixas. E o que isso quer dizer? É que ela não ativava as fibras de contração rápida, né? E aí, vindo para a composição muscular do assoalho pélvico, 70% composto, né, basicamente, de fibras de resistência, né, as tônicas, e 30% de fibras rápidas, as básicas. E justamente para o esforço, a gente precisa de uma atuação efetiva dessas fibras rápidas, né? Aí você veja que interessante, esse estudo ele analisou essa questão da pré-pisada, né? Então ele viu antes e depois que pisava, as incontinentes, o reflexo, a vibração das fibras fásicas não apareciam no reflexo antes dela bater o pé no chão. Né? E já nas continentes tinha uma frequência maior. Ou seja, resumindo a história, o que eles quiseram dizer para a gente na conclusão é que a gente tem que trabalhar o quê? Essa né? Começar a trabalhar esse reflexo. E aí é que tá as coisas, né? Como trabalhar, o que a gente vai fazer com essas mulheres, principalmente quando a gente fala de atleta, né? Porque são mulheres muito fortes. E aí, o que está acontecendo ali dentro? Qual é a modalidade,
né? O que que ela faz? Ela corre, ela salta? O que é que ela faz, né? Então, isso aí é muito importante. A gente, como profissional de fisioterapeuta, estar em contato com esse treinador, com esse profissional que está junto com o atleta, é fundamental. Fundamental. Pois Ok? então, e falando da corrida, aproveitando essa deixa da corrida, né, o que a gente tem observado? Que a corrida, segundo algumas evidências aí, é o segundo esporte mais praticado, né, depois do futebol. Então, a corrida de rua, principalmente, falando aí de uma maneira geral, porque a gente tem que se preocupar sim com a atleta, mas a gente tem que se preocupar com a mulher que não é atleta, mas é atleta amadora, por exemplo, né? Então, a corrida de rua é a que mais tem crescido, né, entre os esportes, fica atrás somente, obviamente, do futebol, mas em relação à mulher, segundo um estudo de 2019, a mulher já ultrapassou o homem. Tem muito mais mulher na corrida de rua do que o homem, né? Então, isso é um dado importante, porque é importante até porque a gente vê, paralelamente a esse crescimento, a gente vê o quanto que está crescendo as assessorias em corrida, né? A gente vê muito, eu conheço muita gente que tem assessoria em corrida. Por quê? Se cresce a assessoria, porque está crescendo a demanda. Então, essa assessoria, essas pessoas responsáveis por essas mulheres, são profissionais que precisam estar muito atentos a esse ponto, né? A essa questão. Mas, continuando, quando a gente pensa em alguns aspectos ligados à incontinência urinária atlética, né? A gente tem que pensar em algumas questões que são muito importantes, né? A gente já discutiu a questão hormonal, por exemplo, né? Vamos falar de alguns pontos, né? De alguns pontos que o profissional precisa saber, que a própria mulher precisa saber, né? O que pode favorecer a incontinência urinária, o que pode deixar a mulher mais suscetível, ou o que pode exacerbar um sintoma que já existia, não só por conta do esporte em si, né? Porque segundo evidências, a corrida de longa distância, a corrida de rua, não é considerado um esporte de alto impacto, mas é de médio impacto. A gente tem sim uma força vertical que pode chegar até 7, 8 vezes a força, o peso corporal, principalmente dependendo do peso que a mulher tem, dependendo do solo, porque o solo vai criar duas atividades diferentes, por exemplo. Então, a gente tem essas variáveis. Mas o que mais que a gente tem que considerar? Quando a gente fala sobre essas características que podem influenciar a incontinência urinária na mulher atleta, né, ou na incontinência urinária atlética, perdão, a gente pode pensar sobre alguns pontos de vista. A gente pode pensar o ponto de vista fisiológico, a gente pode pensar ponto de vista comportamental, emocional e do ponto de vista da própria atividade em si. Quando a gente fala do ponto de vista... Me interrompe, tá? Se eu estiver falando, você vai falar, ó. Porque se a gente fala muito, né? Então, por exemplo, sob o ponto de vista fisiológico, a gente tem a questão da fadiga muscular, a gente tem a questão da menorreia, a gente tem a questão da tríade da mulher atleta, que ela vem com essas outras perspectivas. E muitas mulheres não sabem o que é tríade da mulher atleta, e muitas atletas mesmo não sabem o que é tríade da mulher atleta. Você sabe que também tem um artigo do ano passado, de 2019, se eu não me engano, é Morelli e colaboradores, eu tenho esse artigo, que ele fala que 83% das atletas não sabem o que é tríade da mulher atleta. Então, gente, osteoporose, distúrbios alimentares e amenorreia. Isso aqui está intimamente ligado à incontinência urinária por esforço, porque vai trazer distúrbio hormonal. Né, Aleta? Exatamente. Aí é que tá, né? Você já falou uma palavra difícil aí também. Pode ser que as atletas não saibam, as mulheres... Amenorreia. O que é isso, Patrícia? Que palavra horrorosa, que lembra uma outra doença feia. O que é isso? Não é verdade? Então, quando a gente fala de... porque assim, a atleta... A gente tem que saber que o cuidado com a nossa saúde, ela está diretamente ligado com o nosso conhecimento.
Então, eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso conhecer, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho do ponto de vista comportamental. O que que a gente observa nas atletas ou nas mulheres atletas amadoras e tudo mais? A gente observa o comportamento em relação à restrição calórica, restrição hídrica, uso de absorventes, né? Utilização de laxantes e drogas anorexígenas, por exemplo. Então, todo esse comportamento que a gente sabe que pode ocorrer em muitas das atletas, e isso está muito ligado ao tipo de esporte, aquele esporte que tem uma exposição corporal maior, em que o próprio corpo representa também uma avaliação de competência e tudo mais. O que acontece? Essas mulheres são aquelas que mais vão mudar o comportamento e são aquelas que vão gerar aquele problema todo sob o ponto de vista fisiológico. Porque quando a gente fala de desidratação, a gente fala de fadiga central, né? Fadiga do sistema nervoso central, que não vai funcionar direito. A gente vai ter problema de termorregulação, a gente vai ter problema de circulação, a gente vai ter problema com liberação de neurotransmissor. Enfim, são coisas, né? Pessoal, desculpa se eu estou falando alguma palavra feia aqui, né? Que de repente a gente tem algumas pessoas que não são profissionais, mas a gente está falando de elementos da fisiologia que são interferidos por comportamentos que poderiam ser evitados se a mulher soubesse que a incontinência urinária não é um bicho de 7 cabeças. É um problema constrangedor, chato pra caramba, mas que ela não vai te impedir de continuar o seu esporte. Mas por quê? Eu acho que ela, desculpa, Rita, a própria mulher, seja atleta ou não, ela não tem, com certeza, ela não tem a consciência de que tudo isso vai levar a vida dela. Como você colocou aí, a baixa hidratação, né? Que a gente vai ter essa fadiga aí central. E a questão do distúrbio alimentar, né? Que chega a causar amenorreia, ela já não menstrua mais essa mulher, ela começa a ter uma redução do estrogênio. Exatamente. Né? E o estrogênio, ele é fundamental para a perfusão sanguínea da região do assoalho pélvico. Né? Ele vai levar para essa musculatura o quê? Junto no sangue? O oxigênio. Né? Que vai fazer contração muscular. Vou ter uma contração aí adequada. Então, observe que a tríade da mulher atleta, né? Que a Aleta falou ali da parte comportamental em relação à hidratação, eu acabei de falar de alimentação, que vai trazer aí a baixa do estrogênio, a amenorreia, que é a outra parte, e se a gente tem baixa de estrogênio, a gente também tem o quê? Uma osteoporose aí precoce. Então, tudo isso é o quê? É uma bola de neve que vai acontecendo, e essa mulher, com certeza, ela não tem noção. Exato. Ela não tem noção. Falta orientação, falta muita orientação para todas as mulheres, todas, não só atleta, para todas. Atletas, exatamente. E é interessante, porque quando a gente volta para a tríade, quando a gente fala do transtorno alimentar, não vamos falar do transtorno propriamente dito, mas vamos falar, por exemplo, da mulher que faz muita restrição calórica. Essa mulher também não sabe que o esteroide, né? Os esteroides que são hormônios sexuais, por exemplo, um deles é o estrogênio, por exemplo, a gente precisa de gordura para o nosso organismo sintetizar esse hormônio. E se a gente não tem isso, isso também vai ficar prejudicado, né? E o que mais que a mulher talvez não saiba? O hormônio estrogênio, ele também está ligado, né? Ele também ativa regiões do nosso sistema nervoso central que está ligado com a atenção, que está ligado com a cognição, com foco. Aqui, a Aleta acabou de perguntar aqui, ó. E o que causa a baixa de estrogênio? A Aleta acabou de falar da questão da alimentação, né, Aleta? Então, da parte de gordura. Então, uma das questões é essa, é você não disponibilizar matéria-prima para o seu organismo, né? Para que ele possa sintetizar esses esteroides. Mas a gente também tem uma outra situação que muitas vezes é o que leva à amenorreia do ponto de vista do exercício físico, que é o estresse. O estresse, por exemplo, qualquer tipo de estresse, né? Uma situação que tira o equilíbrio do nosso organismo, né? Para o profissional que está aí, que quebra, que
que altera a homeostasia, que até altera o equilíbrio do nosso corpo. Então, o estresse que é causado pelo exercício físico, mas aí a gente está falando, tá, gente? Não me levem a mal. É o estresse causado pelo exercício, é aquele estresse do ponto de vista do indivíduo que não se alimenta bem, que não dá o descanso adequado entre os treinamentos, que não faz aí... É um overtraining quase, né? É um overtraining. Que não faz o descanso adequado, que não treina corretamente, por exemplo, que não tem um acompanhamento com os profissionais adequados e também, nem mesmo às vezes com o próprio profissional, o educador físico, por exemplo. Então, o que causa tudo isso? Esse estresse, ele gera secreção, eu não vou mais falar a palavra feia aqui, tá? Mas assim, ele gera uma ativação de um eixo do nosso sistema nervoso central que gera secreção de hormônios ligados ao estresse. Sistema nervoso simpático, por exemplo, que vai secretar cortisol, noradrenalina, adrenalina, hormônios esses que podem inibir os hormônios que vão ajudar na síntese e na secreção dos hormônios sexuais, estrogênio. Veja bem, então não dá, a gente fala sobre 4 pontos de vista. A gente sem estrogênio não é nada, né? Só que assim, como eu estava dizendo, é muita coisa, tá tudo interligado. A desidratação vai prejudicar a fadiga, vai gerar fadiga, mas a fadiga também está ligada à falta de disponibilidade de energia, que está ligada à dieta hipocalórica, que tá ligada aos transtornos, e assim vai. Né? Até a gente... Eu acho que a dieta hipocalórica ainda é algo assim mais, vamos dizer assim, mais relevante no caso delas, é o que mais acontece, né? Muitas fazem dieta hipocalórica. E isso aí, elas não têm a noção do que vai trazer. E a gente vê poucas pessoas, poucos profissionais falando sobre isso, né? Orientando aí as mulheres, isso é fundamental para elas, para todas nós, né? O que a gente ouve é assim, o que eu faço durante o ciclo menstrual? Como é que eu treino nessa fase? Não é isso só. A gente tem, olha o tanto de coisa que a gente tem envolvida nesse processo. E é essa a nossa preocupação, né, Patrícia? Exatamente. É por isso que a gente está aqui. A gente está querendo falar, olha, pessoal... Né? Até outro dia eu vi um post da Joana, da Saúde Perineal, eu sigo ela, ela é muito querida, gosto muito dela, e ela colocou uma coisa que me chamou a atenção, essa questão da gente achar que a incontinência urinária, do exercício físico, só é causado pelo impacto. Tem exercício de impacto, vai ter incontinência urinária, não é nada disso. A maioria das pessoas acham que é só isso. Isso é muito isso. Eu vou dizer o que eu falo para os meus alunos, às vezes, em sala. Isso é ser reducionista, isso é ser raso, isso é ser artificial. O bom profissional é aquele que vai querer saber o que realmente acontece. E olha o tanto de coisa que está envolvido. Olha o tanto de coisa que o profissional precisa saber, né? Com certeza. Não adianta a gente fazer tratamento, vir para um tratamento da fisioterapia e você não está sabendo de nada. Você não sabe o que tem uma menorreia envolvida, que tem uma baixa ingesta de caloria, de líquido. Você não sabe. Você vai estar enxugando gelo. Então, de fato, é algo que tem que estudar, se aprofundar, para você dar um atendimento adequado e estar junto de outros profissionais afins, né? Porque não dá para trabalhar sozinho. Acho que em nada a gente trabalha sozinho, né? Mais nessa vida, a gente tem que ter outros profissionais. E nada como você ter uma parceria, Exatamente. Né? Porque foi o que a Aleta falou, é uma via de mão dupla. Assim como vai daqui para lá, vem de lá para cá. E quem sai ganhando nessa história, com certeza, aí é aluna, paciente, cliente, é quem a gente está ali cuidando. Exatamente. Né? Porque é um cuidado que é fundamental aí para a gente estar realizando, mas da maneira correta e com conhecimento. Exatamente. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos pensar sobre o ponto de vista de atuação mesmo, né? Vamos supor, eu sou profissional de educação física, por exemplo, e aí estabeleci uma relação de confiança com a minha aluna e ela me falou, olha, professora, eu
na minha aula de jump ou na minha corrida, eu tô percebendo que eu tô perdendo urina. É um pouquinho, mas eu tô perdendo, né? Quando eu pulo mais, ou quando eu pulo menos, ou quando eu faço isso ou aquilo, eu sinto que eu perdi urina. O que eu posso fazer? Se essa pessoa chega para você, né? Se essa sua aluna, seu cliente ou sua atleta chega para você e fala, né? Porque anteriormente eu coloquei da importância em todo profissional avaliar isso. O profissional de educação física, em que sentido? Fazer uma avaliação diagnóstica. Olha, tenho lá o meu atleta, tenho lá o meu aluno, por exemplo, vou investigar o histórico dele. Lá na minha anamnese, coloca lá um questionário que avalia incontinência urinária, porque aí eu já sei, né? Mas agora, se eu não fiz isso, e a mulher, minha cliente ou minha atleta, vai me falar, estou perdendo urina fazendo exercício, o que eu vou fazer? Não vou poder mais fazer, me ajuda, professora, me ajuda, enfim. Como que a gente pode ver essa atuação em conjunto para que a gente possa, por exemplo, ajudar essa mulher para não fazer besteira e não piorar a situação que ela está vivendo ali? Vamos lá, Aleta. Eu vejo nessa questão aí dos profissionais duas situações. Primeiro, essa primeira que você acabou de falar. A aluna é sua, tá? Ela está com você, ela está na academia com você, ou ela é a sua atleta e você é a treinadora dela. E você, obviamente, primeiro momento, se ela está chegando a você e você vai fazer uma avaliação, óbvio, hoje a gente tem inúmeros questionários e a gente usa muito um questionário chamado ICIQSF, que é um questionário curto, tá? Muito prático, rápido, validado. Serve para homens e para mulheres, mas ele quantifica e qualifica essa questão da perda urinária. Então, acho que é importante todos nós estarmos de posse desse questionário aí, que é rapidinho, a gente pode fazer. Tá, aí você pode fazer, identificou, ok. Ou então ela já é sua aluna, já está ali, começou isso agora. Bom, esse primeiro passo aí, eu acho que interessante bom, ela já está perdendo urina, ela tem a incontinência, você vai pegar e vai encaminhar para um fisioterapeuta da área da fisioterapia pélvica, da saúde da mulher. Eu, como fisioterapeuta, vamos supor, você me encaminhou. Eu vou avaliar a sua aluna, né, que é minha paciente aqui agora, e vou propor a ela o tratamento da musculatura do assoalho pélvico. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer um relatório, vou passar para você o que eu encontrei, principalmente, como é que está essa força muscular de assoalho pélvico dela. Primeiro, ela está coordenada? Aleta, a musculatura dela, ela está coordenada. Contudo, ela tem uma baixa resistência muscular, por exemplo, ela tem uma sustentação de 3 segundos, um exemplo, e a contração máxima dela também não é uma contração, ela não tem uma ativação dessa musculatura, uma pré-contração e uma contração máxima também que não está dentro, vamos dizer assim, do que é bom. Vamos supor, ela tem uma contração máxima de 10. Eu coloquei para você, Aleta, tem um retardo nessa contração, eu vejo isso pelo um biofeedback, tá? Que eu trabalho tanto com um biofeedback pressórico quanto por eletromiografia. A eletromiografia nos dá aí uma avaliação muito bacana em relação a isso. E aí eu vou passar um relatório para a Aleta, que é a treinadora dela, que é a professora dela, e ela está aqui fazendo tratamento comigo. O que acontece? Essa aluna, essa atleta, ela não vai precisar parar de fazer a atividade dela com a Aleta, tá? Até porque, vamos lá, ela é uma atleta, ela não pode parar. Não existe essa possibilidade, tá? O atleta não tem jeito. Então, a Aleta vai estar ali com ela, já sabe o que está acontecendo, sabe o que eu encontrei da avaliação e vai estar trabalhando com ela lá e eu vou estar fazendo tratamento aqui. Finalizei o meu tratamento e eu estou em contato o tempo inteiro com a Aleta. Aleta, ela já não está mais tendo queixas na hora do movimento. Como é que tá acontecendo aí com você na hora do treinamento? Tá tudo ok? Ela não tá tendo? Não, Patrícia, tá tudo ok. Ok, libera ela aqui, a atleta volta para a Aleta. Então, essa é a primeira situação. Ou seja, a cliente, né, a aluna que veio lá do professor de educação física, que veio para mim, para fisioterapia. Ela descobriu lá a incontinência urinária. A segunda situação, a paciente que chega direto para mim, e ela já é praticante de algum esporte, de algum exercício, ou exercício em academia, e eu preciso comunicar ao professor que está com ela.
porque não tem jeito, eu não vou estar lá com ela. Então, eu vou ter que ter essa parceria com esse profissional. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou avaliar, vou começar o tratamento e vou mandar um relatório para ele. Então, vejam que veio daqui para lá e veio de lá para cá, tá? Uhum. Assim como acontece com um médico que manda um paciente para mim, ou um paciente que chega para mim e ainda não tem médico, eu mando para o médico. Normal, tá? Agora, a Leta não falou isso, mas eu já pegando aí o gancho. Se essa aluna dela não tem incontinência, ela não tem nenhuma queixa, e a Aleta é uma profissional de educação física que conhece a musculatura do assoalho pélvico, que sabe trabalhar, né? Ela pode muito bem estar ali com ela no treinamento e fazer a parte da prevenção. É aluna dela, tá? Isso aí é algo que a gente tem que deixar bem claro. Todos nós somos profissionais, a gente tem que ter ética, saber trabalhar em parceria, que é muito importante, e sempre pensar aí realmente no nosso paciente, no nosso aluno, no cliente, tá? No bem-estar dessa mulher que a gente está falando aí. Então, isso é legal, né? Esse é o ponto-chave que a gente queria, apesar de, além de todas as outras discussões, mas deixar claro, por exemplo, eu, profissional de educação física, eu tenho uma aluna incontinente, infelizmente, nós não temos competência para fazer essa avaliação, né? A gente não tem essa competência porque nós não somos formados para fazer essa avaliação. Quem que é? A fisioterapeuta pélvica, né? A fisioterapeuta que trabalha com saúde da mulher. Então, a gente precisa saber como é que está essa musculatura. Porque, por exemplo, para avaliar força, quando se faz lá os testes de uma repetição máxima, eu quero avaliar a força, como é que está a força de determinados membros lá do meu corpo. Então, eu quero saber como é que está para eu poder inserir um treinamento adequado. Para o assoalho pélvico é a mesma coisa, só que nós não conseguimos fazer isso. A gente precisa mandar, então, para uma fisioterapeuta pélvica e ter esse diálogo, na verdade, né? Esse diálogo é que vai fazer com que a gente trabalhe adequadamente. Agora, uma outra coisa que você falou que é super importante, a aluna, a atleta não tem esse problema, não tem a queixa de incontinência, mas a gente sabe que o músculo do assoalho pélvico, ai que pena, faltam 13 minutos só. Então, assim, a gente sabe que o assoalho pélvico é uma musculatura esquelética, é uma musculatura, obviamente, com a maioria de fibras do tipo 1, fibras de resistência, com 20, 30% de fibras de força, ou seja, é musculatura esquelética, então ela é voluntária, eu posso trabalhar. Então, o que acontece? Ela precisa de um tônus, ela precisa de uma resistência, ela precisa de uma força. E se eu trabalho, se eu faço exercícios que pode gerar, de repente, uma lesão, um enfraquecimento, porque eu posso ter vários outros aspectos envolvidos, por que não o profissional não inserir um treinamento para o assoalho pélvico, né? Mas chamando atenção para quê? O profissional precisa saber como fazer, né? O profissional precisa saber como fazer, para ver se ela não está... Mesmo que ela não tenha incontinência, né? Que nesse caso ela não tem incontinência. Exatamente. É só uma prevenção. Só uma prevenção, mas o profissional precisa saber como aplicar esse exercício para a situação, de repente, não causar um problema. Como é que é a respiração? Como é que é essa contração? Porque a gente trabalha do ponto de vista de força, resistência e coordenação essa musculatura. Então, como fazer? Né? Então, esse é um outro ponto que, infelizmente, a gente não tem tempo de explicar mais isso aqui, mas são elementos fundamentais, né? Eu entender a fisiologia, né? A gente, na verdade, precisa entender a anatomia, a cinesiologia, a biomecânica desse músculo, né? A gente não falou sobre isso, mas a gente sabe que existe toda uma ligação com o resto do nosso corpo, né? A gente está ouvindo muito as questões, as discussões do quanto que é importante a mobilidade facial para o corpo inteiro, e isso não é diferente para a mobilidade do quadril, do assoalho pélvico. Então, tudo isso precisa ser considerado para o profissional de educação física, né? A questão... É importante também, Alita, desculpa, ressaltar que as mulheres que têm a incontinência urinária, tá? Não adianta a gente chegar aqui e bater um papo e falar um lindo protocolo de exercício para vocês. Tá? Eu perco urina quando eu pulo. Aí eu falo assim, faz isso, isso e isso.
tem que ser avaliado. Uhum. Cada pessoa tem uma contração muscular, cada pessoa tem uma resistência, cada pessoa tem uma força, Uhum. né? Tem que verificar a questão da coordenação da musculatura para saber o que de fato eu vou poder fazer, né? Então, é algo que tem que ser bem individualizado. Não tem como eu chegar e falar assim, ó, faz isso, isso, isso. E nem a letra. Agora, quando a gente está falando de prevenção, a coisa muda de figura. Uhum. Né? A gente não tem uma musculatura danificada, a gente não tem uma musculatura frágil ali. A pessoa não perde urina. Uhum. Aí sim, aí tem um monte. Se vocês entrarem no Google, que todo mundo entra e vê, aí tem vários exercícios de Kegel, exercício disso, tem tanta coisa, né? Eu acho que os exercícios estão ali, assim como tem vários artigos publicados mostrando protocolos de exercício, de cinesioterapia, enfim, que você pode fazer se você não tem nenhuma perda urinária, tá? Aí sim, você pode fazer. Os artigos estão aí para isso, para serem replicados. Na prevenção você pode fazer. Agora, se você tem a incontinência, de fato, a gente tem que avaliar para ver o que está acontecendo, para a gente não fadigar ainda mais uma musculatura. Uhum. Porque foi o que a gente estava falando inicialmente, quando deu o exemplo lá, a gente sempre fala, né, da corredora. Qualquer atleta, os estudos bem mostrando isso, né? O volume de treinamento, ou seja, quantas vezes essa pessoa treina por dia, né? Quantas horas treina por dia, isso está diretamente ligado à fadiga muscular do assoalho pélvico. Então, ela pode vir a perder a urina pela fadiga. Uhum. Às vezes, essa perda de urina não está acontecendo porque ela está correndo, como a Aleta mesmo disse, é um exercício de médio impacto, não é considerado como alto impacto. Além disso, voltando na corrida, a gente está falando bastante disso, porque hoje tem muito esse modismo, né, de correr. A gente tem também a questão das alterações de solo, Sim. né? Uhum. Então, tudo isso pode influenciar, mas é um exercício de médio impacto. E essa mulher, ela pode aí tá perdendo essa urina aí por outras questões, que não seja essencialmente a corrida. Uhum. E a corrida pode estar desencadeando algo que já estava ali, né? Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que ver bem direitinho, estudar, avaliar e conversar e estar junto com outro profissional, tá? Para a gente poder ter um resultado melhor e mais rápido para essa nossa cliente. Eu penso assim, eu acho que a gente tem que trabalhar assim. Até sob o ponto de vista do exercício físico, da performance, a gente observa que quem tem esse problema tem perda de performance, tem perda de rendimento, tem falta de atenção, tem vários problemas envolvidos. Então, assim, se a gente sabe, por exemplo, com atletas, se a gente tem atletas que 50% delas têm queixa, no caso das trampolinistas, até 80% tem, a gente tem que investigar. O profissional que trabalha com essa galera precisa investigar e, de repente, precisa, sim, mandar para uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica e também, com esse diálogo, estabelecer um protocolo também de condicionamento físico do assoalho pélvico durante o treinamento. Isso aí. Né? Porque eu também, exatamente. Porque eu trabalho o condicionamento dos músculos que vão atuar no exercício, na especificidade daquele exercício. Por que eu não vou trabalhar o assoalho pélvico que está ali, independente do exercício que você vai fazer, ele está ali. Você falou uma palavra que eu gosto muito, Aleta, especificidade. A gente tem que trabalhar dentro da especificidade. E se ela manda, a Aleta manda para mim, uma aluna dela, uma atleta, que está perdendo urina, eu avaliei e eu mando os dados para a Aleta tem a possibilidade de trabalhar dentro do que essa musculatura suporta lá e eu fazer o tratamento aqui e nós duas juntas vamos conseguir, com certeza, trazer um resultado muito melhor e muito mais rápido para essa mulher. E aí, assim, tá? A gente está acabando, faltam 5 minutos. Olha. Mas eu não sei se a pessoa que comentou, ela ainda está aí, desculpa, não me lembro o nome, mas falou da importância da questão da manutenção
por exemplo, a gente falou do pré, né? Quando a pessoa, vamos fazer o exercício para prevenção, vamos fazer o exercício falou do tratamento e o pós. E o pós, né? Então, esse momento também é muito importante. Talvez tanto do fisioterapeuta e também do profissional de educação física, né? Sim, a sua aluna, o seu atleta veio para mim. Fiz o tratamento, nós mantivemos aquela conexão. Eu tratando aqui, você lá atuando com ela também. Eu terminei aqui, essa aluna volta lá para você e você vai manter isso. Porque eu, fisioterapeuta, não tenho como. Como eu vou fazer um treinamento de um atleta no dia a dia aqui, gente? Como é que eu vou trabalhar com uma aluna de academia? Isso aí é com os professores de educação física, são com os treinadores, tá? Então, a gente tem que saber aonde a gente entra, né? E aonde a gente finda essa situação, né? Então, isso aí é muito importante. Eu não trabalho dentro de uma academia, né? Agora, se eu for uma fisioterapeuta, eu sou uma fisioterapeuta, trabalho dentro de um clube e eu tenho um profissional, um treinador lá junto comigo, a gente pode trabalhar junto o tempo inteiro. Aí é outro tema, né? Claro, aí a gente está em outro local. E aí vale a pena. Tem uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue rapidinho responder. Ela perguntou se a gente pode iniciar, por exemplo, a prevenção quando a criança ou quando a pessoa ainda é jovem. Ainda, por exemplo, acho que na fase adolescente, por exemplo, se já a gente... o seu ponto de vista, por exemplo, você iniciaria um trabalho de prevenção para uma atleta nova? Nova, Ué, se essa atleta ela vir a mim inicialmente, tanto o fisioterapeuta quanto o professor de educação física são dois profissionais que trabalham na prevenção, né? A diferença é que o professor de educação física não trabalha no tratamento em si, né? Que é a prevenção secundária, vamos dizer. Mas na prevenção primária, os dois atuam. Essa é a questão. Então, se essa atleta vier ao fisioterapeuta inicialmente, ele pode fazer a prevenção. Agora, se ela está lá com o professor dela, com o treinador dela, que sabe trabalhar, ele vai fazer a prevenção lá com ela. Ok. Aí não tem problema. Até porque quando a gente vê os estudos sobre o trampolim, né, os trampolinistas, a gente vê que a faixa etária é a partir dos 14 anos de idade que tem perda. Né? E ele faz uma relação importante com o tempo. Né? Super jovens, né? Super jovens, de 14 a 22 anos, se eu não me engano, é a faixa etária. Então, eles trabalham com o quê? Com a especificidade do exercício. O tempo, a duração, o treinamento, né? Enfim, então, sim, acho que a gente pode sim trabalhar desde cedo, né? Eu lembro que tinha uma fisioterapeuta na Unicamp, lá no HC, uma proposta dela era trabalhar com crianças e exercícios, brincadeiras, por exemplo, que pudesse estimular alongamento de assoalho, sabe? Legal. Ativação reflexa, muito legal mesmo. Super legal. Né? Tem um estudo dela sobre isso, então isso me fazia pensar, né? Na época eu estava na graduação. Olha a hora, vai cair. São 18h58, falta 1 minuto e 57 aqui, ele tá me mostrando aqui. Eu quero... quer falar? Agradeço. Não, fala aí. Eu quero agradecer só a presença de todos e a você. Eu acho que a gente pode falar para o pessoal que a gente vai fazer mais coisas aqui, né? Acho que é super importante, porque esse tema está longe de acabar, porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Pouco se fala sobre isso, principalmente nessa interação entre os profissionais, né? Então, agora o nosso laço público, fisioterapeuta pélvica e educadora física e profissional de educação física está feito. Agora está público, de fato. Está público, né? Desde 2016, agora está público. Né? Então, assim, é super importante. Eu vou te chamar mais vezes, espero que você me chame também, de repente, lá. Né? O nosso livro vai agregar pra caramba. Né, para todo mundo. Com certeza. Né? Assim que sair, eu vou chamar a atenção aqui de todo mundo. Né? Tem gente muito boa lá no nosso livro, né? Urologista, fisioterapeuta, enfermeira, professor de educação física, todo mundo pensando no objetivo comum, que é aí trabalhar com exercício físico com a mulher para melhorar essas condições. Né? Tá aí. Bom, acabou. 30 segundos, mas antes de acabar, adorei. Eu vou falar tchau. Um super beijo
E a Muito gente, obrigada a todos. a gente vai se ver na próxima, se Deus quiser. Galera, muito obrigada. Salva aí no IGTV. Ai, espero que eu consiga. Sou meio atrapalhada Vai de apertar sim. esses botões. Então, a gente se vê na próxima. Pessoal, valeu aí a presença de todo mundo. Muito Ela obrigada. vai ficar salva aí para vocês, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.